Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à casa, essa casa de estudo, de orações, de atendimento às pessoas. Mais uma noite de estudos, né? Com o tema que vai ser trazido hoje. A mesa hoje está composta por mim na direção, Tibiriçá Leão, alguns já me conhecem, né? Teremos a nossa irmã Kátia Gomes, da Federação Espírita Pernambucana. Ela vai trazer o tema João Evangelista. Tema belíssimo. Certamente nós sairemos daqui muito agradecidos com o que vamos ouvir, muito reconfortados espiritualmente. E na prece final nós teremos o nosso irmão Felipe, também da casa. Vamos ouvir então a prece de abertura dos trabalhos. Eu escolhi novamente, essa prece me toca muito e eu vou fazê-la novamente. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. E que assim seja. Então, eu passo a palavra para a nossa irmã Kátia para que ela dê início à apresentação do tema de hoje. Que a paz do Divino Amigo Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Vou ficar em pé porque eu sou muito pequenininha. Que Jesus possa nos amparar hoje, agora e sempre. Não poderia mencionar o nome do meu amigo Rogério Lins, que ficaria sempre aqui à minha direita, fazendo as considerações, tirando fotos, me recebia e recebia todos nós com muito amor e carinho. Rogério, querido amigo e irmão, tenho certeza que você está ouvindo-nos nessa noite e eu quero agradecer a você por ter me colocado nas palestras online, grande incentivador da minha oratória online, uma pessoa que muito respeitoso, muito carinhoso, muito filho, muito amigo. Rogério, para vir para aqui hoje não foi fácil, porque sabia que não iria lhe encontrar materialmente, mas iria lhe encontrar espiritualmente. E sei que, com certeza, como você era um estudioso, você sabe que o mundo espiritual apenas nos separa do mundo material com a vestimenta carnal. Eu peço a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, que você esteja bem, que você não esteja angustiado nem preocupado. Rildo vai dar conta do trabalho, pode ter certeza. Então, porque ele era bem perfeccionista.
Queria que fosse tudo bem bonitinho, certinho. Fazia uma resenha enorme. Aí Hildo disse: Kátia, eu não tenho resenha. Eu digo: a resenha já ficou com o Rogério, no mundo espiritual. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente está do outro lado. Então, eu quero agradecer a oportunidade, porque foi muito interessante que nós estreitamos laços na pandemia. Foi quando fizemos vários trabalhos online na pandemia, alguns seminários na época do Carnaval, Semana Santa. Era muito interessante. E depois a gente terminava, batia altos papos, conversávamos. E ele dizia: Me diga qual é o tema. E eu dizia: Meu Deus, ainda. Pense aí. Ele: Não, pense. Aí a gente sempre pensava. Então, nós, amigos, que não só fui eu, Cristiano Mascarenhas, Girlane Rino, Bruno Filizola, né? Paulo Cartagenes, que é daqui, nós estreitamos laços através de Rogério, que é um grande incentivador dos estudos, Hildo, que sempre acompanhou, Fernando, né, também, e aí todos que estão aqui e vocês. Então, eu gostaria de agradecer aos internautas e de fazer essa pequena homenagem que estava bem apertadinha no meu coração. Então, o tema de hoje é um tema belíssimo. Estamos no mês de junho. É um mês aonde comemoramos, né, no Nordeste, as festas juninas. E ontem, dia 13 de junho, foi dia do nosso irmão Antônio, mas é Antônio espiritual. O Santo Antônio, aquele santo que muitos dizem que é o casamenteiro, coitado, acho que ele não tem nada a ver com isso. Em resumo, aí vem no dia 23 uma comemoração de São João, que não é o evangelista, é o São João Batista, né? Que é o que tem o cabelinho de caracoladinho, que Felipe me lembrou ele agora. Eu olhei para Felipe, eu disse: É o Batista, ele. Então, que tem a ovelhinha, não é? E aí, não vamos fazer essa homenagem a esse João Batista, mas vamos fazer sim a João, né? O evangelista, que dos evangelhos ditos sinóticos, esse é o único evangelho que fala pelo lado espiritual. É o único evangelista que veio já no mundo espiritual antes, antes de reencarnar, ele já veio com uma legião de amigos espirituais fazendo uma limpeza. Maria, que era Sofia na estrela de Sírios, Maria de Nazaré, ela reencarna aqui como Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, mas ela é Sofia no mundo espiritual, como uma um espírito altamente evoluído e foi convidada por Deus a Jesus para que ela viesse como sua mãe. E dentre ela veio mais 200 amigos espirituais a reencarnar. Era 201. Nesse 201, nós vamos estar inserido o nosso querido irmão João Evangelista. Todos os discípulos, todos os apóstolos, e foram muitos que vieram àquela época. Então, João, quando ele reencarna através de uma família cujo nome é a família Zebedeu. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 3.
Acho que é 3 ou é 4. E aí nos fala Humberto de Campos que Tiago, o menor, que é o irmão de João, evangelista, e João, não é? Logo muito novos, muito pequenininhos ainda, eles estavam na bodas de Canaã, aonde Jesus, quando eu digo pequenininho é porque eram jovens, nas bodas de Canaã, foi quando eles viram Jesus fazer o primeiro milagre. E aí, a sua mãe Salomé, coisa de mãe, né? Chega para Jesus e diz: Senhor, gostaria de te pedir, como mãe, que colocasse os meus filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda, para seguir o teu caminho. É Jesus, olha para aquela mulher e pensa, coitada, não sabe o que está pedindo, né? Mas mãe é mãe. A minha me pediu para fazer o milagre antes do tempo e eu não podia dizer a ela que não, e fiz. Porque Maria pede a Jesus para fazer o primeiro milagre. Ela não diz assim, mas ela diz: Filho, estamos na festa e eis que o dono da casa está em apuros, porque acabou o vinho. E aí Jesus olha para ela e diz: Mãe, o que tem eu com isto? E aí ela olha e faz: Nós estamos aqui na casa do nosso irmão, familiar, enfim. E aí ele olha para ela e aí ele pensa, nem diz não. Hoje a gente diz assim: meu filho, vai lavar o prato, minha filha vai lavar o prato, faz o vídeo de mercador, dá uma rabisaca e sai. Jesus, com todo o poder de olhar para ela dizer: mulher, agora eu não posso fazer isso. Então ele olha para ela e diz: certo, e sai e vai transformar a água, não é em vinho, mas é num sabor que deria que fosse vinho. Então é um sabor magnetizado, aonde esse sabor se modificou. E quando na modificação da materialização, que Jesus é Jesus, materializar a água, né? Então, aí foi quando os meninos viram Tiago e João. E aí é quando eles ficam estarrecidos e encantados. Mas já tinham visto Jesus falar, ouvido, mas eles não tinham visto ainda o milagre. E aí eles ficam encantados. Então, quando Salomé, sua mãe, pergunta a Jesus que o que poderia, não é? Se poderia colocar um à direita e outro à esquerda. Aí ele olha para ela e diz: se eles estiverem dispostos a beber do cálice que eu vou beber, tudo bem. Eles que decidem. Só que, em muitos momentos, depois eu vou dar uma lida em alguns trechos para a gente acompanhar bem na profundidade. Então, quando a gente começa a debruçar-se nas leituras, a gente vai abrindo a nossa mente. E o véu da ignorância e a cegueira espiritual vai saindo. E é muito interessante que a gente começa a entender tantas coisas e a gente diz que a Bíblia é tão difícil de ler e a gente começa a entender direitinho, porque tudo aquilo ali é necessário. E aí, quando eh, Jesus começa a fazer a sua divulgação, e aí João e Tiago começam a segui-lo. E João nunca deixou Jesus.
Nenhum momento ele deixou ele. Na hora do testemunho mais difícil de Jesus, João estava lá do lado. Então, João continuou fazendo o seu trabalho junto com Tiago, seu irmão, e todos os outros, Pedro, né? Marcos, Mateus, e por aí foi. Então, quando João entendeu que ele ali era, digamos assim, um queridinho do Cristo, porque ele era o queridinho que eu digo, ele era o irmão crístico, como João Batista, porque eles eram primos maternos, porque a árvore judaica, ela dá a consanguinidade da mãe. Então, eles eram primos legítimos. Então, o que que acontece? Só que Jesus tinha João como aquele que era muito caro ao seu coração, aquele que fazia, que ele sabia que podia contar com ele. Então, Jesus vai seguindo o seu caminho e João vai com ele. Eu vou ler aqui uma partezinha para poder a gente avançar um pouco, porque tem muita coisa e eu não vou dar conta de muita coisa. Até porque depois a gente vai marcar um seminário, tá ouvindo, Rogério? Para a gente falar sobre todo o trabalho de João, porque é muita coisa, né? E tem que a gente pode fazer assim várias sequências depois de palestras. Então, e para mim é o meu queridinho. Porque como espírita não poderia ser diferente. Então, é muito interessante que eu vou trazer aqui João, e aí eu trouxe na base desse livro que é encantador, que é o livro escrito por João Nunes Maia e O Espírito é Miramês, que é um livro que Miramês viveu a época com Jesus, então ele sabe bem o que tem aqui dentro, o conteúdo. O pessoal pode não aceitar, mas eu aceito. E muito, porque eu não estava lá. E se eu estava, eu era aquele burrinho que Jesus acho que subiu em cima, ou então era aquelas folhas que estavam ali que ele pisou, não é? Como eu sou princípio ativo, me transformei, então, na verdade. Então, e vocês vão entender que até isso ecoa. Muitas vezes a gente não entende. Eu ouvi isso em algum canto. Ouviu, talvez a gente ouviu enquanto estávamos como peixes, enquanto estávamos como pedra. E a gente ouvia João Evangelista conversar com cardumes de peixe. Olha que coisa linda. Então, o apóstolo João, ele traz assim: quando nasceu, Salomé foi tomada por uma chama de luz presenciada por Zebedeu, em estado de vigília, e se fez um clarão tão grande que foi igualmente visto por muitos pastores. Olha, vê se parece com Jesus, né? Quando ele veio, muitos pastores. Na madrugada da delivrance, a moradia ficou inundada de perfume nunca antes sentido por alguém da família. E um coro de anjos orquestrou sons que os familiares puderam ouvir, como se fora o céu descendo à terra, por misericórdia do Deus de bondade e de amor. Nasceu o menino que tomou o nome de João e que trouxe a primazia de ser cognominado o evangelista, o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens, o apóstolo que teve a felicidade de fechar o pergaminho, de fechar
o pergaminho de luz com o tão polêmico Apocalipse, né? Quem quiser pesquisar sobre Apocalipse, vá lá em Haroldo Dutra Dias, que aquele também é outro, viu? Meu Deus, eu acho que eu tenho que vir 100 ou 1000 existências para atingir aquela inteligência daquele jovem juiz de direito. Aquele homem é um compromisso danado que ele tem. Ele tem mais de 100 vídeos falando sobre o Apocalipse, o Êxodo. Então, ele traz muitos estudos. Então, continuando, e aí, que eu já falei, eu não vou repetir aqui, é sua mãe, certa vez aproximou-se do mestre, já falei sobre isso, não é? E aí, continuando, Jesus também falou para eles, e aí, várias vezes esteve às portas, né? Deixa eu ver quem foi que esteve aqui às portas para a gente não pular. E aí, vou pular aqui. Já falei também sobre isso. João Evangelista cresceu em sabedoria e virtude. Então, ele é diferente de todos os outros. Quando soube que Tiago havia sido morto, aí João já fazendo a sua jornada como um discípulo de Jesus. Então, quando ele, não é, havia começado o seu apostolado, ele havia sido, Tiago havia sido morto de maneira drástica pelos opositores da Boa Nova. Em vez de se abater, o que é que João fez? Incorporou Tiago, assumiu o trabalho de Tiago. Além do dele, ainda assumiu o trabalho de Tiago. Depois, ele foi fazendo outro trajeto, e aí foi quando o outro também morreu, que foi Pedro, morreu, e aí ele assumiu o papel de Pedro. Em momento algum ele desistiu, ele se encorajava cada vez mais para assumir o papel daqueles que vivera para o Cristo. Logo depois, ele assumiu também o papel de Paulo. Ele incorporou o trabalho de Paulo. Então, dentro dele já estava somado três, com ele quatro. Então, ele somou todos esses e foi ao trabalho incansável. E nessa proposta, aí ele diz aqui, João Nunes Maia, e quando Paulo, a sua maior esperança, terminou seus dias, também em Roma, João, que se encontrava num sítio arregimentado de forças para novas pregações, ele buscava forças para assumir o papel dos outros dois, de Tiago e de Pedro. Quando ele está ali, ele recebe a notícia que Paulo havia sido assassinado. E aí ele prostrou o rosto em terra, chorando, e em súplica buscou a Jesus, para que não desamparasse a família cristã, a família que estava sendo dizimada, aqueles apóstolos que estavam divulgando o cristianismo. E aí, que crescia em número dia a dia, cada vez mais chegava cristãos, crescendo e de um pastor visível no mundo. Desce do céu uma luz sobre a cabeça e ele ouviu nitidamente uma voz já bem sua conhecida. E aí eu vou parar aqui um pouquinho. Imagine nós quando estamos em sofrimento, em dor extrema, quando estamos com alguma angústia, sofrimento, seja o que for, a gente se recolhe, faz uma prece, uma oração, e aí logo em seguida a gente recebe um bálsamo, a gente recebe um alívio.
Imagina João se sentindo sozinho, todos indo embora e ele assumindo o compromisso dos outros irmãos, porque ele ali não estava só, Jesus estava com ele o tempo todo. Então, quando ele prostra o seu rosto no chão, que ele começa a indagar, a chorar, a clamar, ele escuta a voz e ele recebe um clarão. E esse clarão, é claro, é Jesus. Não poderia ser diferente. E aí ele continua incorporado às forças e às virtudes, aos dons e ao amor dos que se sacrificaram em meu nome, Jesus falando com João. Nenhuma criatura ficará só, porque Deus é justiça e acima da justiça, ele é amor. Assim disse. Assim, desse dia em diante, João tornou-se uma imantação energética. Acabou aquela fadiga, aquele medo. Aí em diante, ele começou a assumir de fato o papel que ele precisava assumir. E quando um dos seus companheiros de apostolado sucumbia, aumentava mais ainda o seu vigor, por saber que era a vontade de Deus e que seria uma semente enterrada em solo fértil, e que daquela vida poderiam nascer milhares de outras por de outras por lei da divindade, e que o evangelho se tornaria mais conhecido pelo fenômeno da fé. E aí, quando a gente traz pelo fenômeno da fé, e me fez lembrar a mensagem que eu trouxe, e que diz assim: no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 19, que diz: a fé transporta as montanhas. Poder da fé. O item é o 1. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre. Que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus responde: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 17, no versículo 14 e 20. Então é interessante que pelo legado que a gente vê, todos eles, depois disso, começaram a fazer milagres. Pedro, todos eles. Inclusive,
o que mais fez milagre foi João, o evangelista. E aí é quando ele continua na sua jornada. E aí, depois que Maria, a mãe de Jesus, que foi levada para a pátria espiritual, João se transformou definitivamente num andarilho. E esse andarilho do Cristo, por sua vez, propondo maneiras grandiosas das almas sofredoras e tristes. Alimentava uma alegria íntima, como se tivesse um sol ergastulado no coração. Ao falar, ele representava a voz de outras esferas. E essas outras esferas, aproveitando na oportunidade os canais do seu verbo, esse verbo era lógico, clássico, simples e divino ao mesmo tempo. Em torno de si avolumava-se em profusão o magnetismo superior, porque era Jesus que utilizava João diretamente. Quando ele queria fazer os milagres, era Jesus que se aproximava de João. E João, com a mediunidade de vidência, clarividência, audiência, teletransporte, mediunidades variadas, aonde ele utilizava todas, sabendo o que estava fazendo. Então ele, em torno de si, se avolumava-se em profusão, um magnetismo superior, e na dinâmica do amor distribuía a verdadeira felicidade em todas as dimensões. Na dinâmica do amor, ele estava. Ali ele dormia em plena natureza e sentia-se como se estivesse em mansão espiritual. Então, João, ele vivia, né, na natureza. E quando ele dormia ao relento, ele olhava para o céu e ele imaginava aquelas estrelas. Não, ele sabia quem era quem ali. Ele tinha certeza. Ele tinha saudade de onde ele viera, mas ele sabia que precisava fazer aqui bem feito, sem reclamar. E aí me faz lembrar um Chico Xavier da vida, que não reclamava, mas quando de repente ele sentia muito cansaço, ele dizia: Emmanuel, meu olho está sangrando. E Emmanuel dizia: que bom que é só um olho, você ainda tem o outro para trabalhar. Vê que amigo espiritual bonzinho. E a gente quer que o nosso alise nossa cabecinha. Pior do que nós, Chico não era, né? Espírito muito, muito, muito além. Então, continuando, os seus principais discípulos, os discípulos de João, era Policarpo, Pápias, Inácio e Pátuas. E Pátios. E Pátios, é um menino que, por sua vez, uma família muito rica, muito abastada, mas que já era convertida essa família ao cristianismo. E eis que esse jovem, ele viaja para estudar fora, e ele foi estudar na Grécia. E aí ele volta como doente. Ele não conseguiu continuar seus estudos e volta doente, muito doente. E eis que os seus pais estavam em angústia, porque houvera investido naquele filho a sua, né, possibilidade de continuação dos seus negócios. E quando ele volta muito doente. E aí, o medo que sua mãe e seu pai têm
é que ele, ao invés de ficar em casa ou continuar fazendo os seus estudos, vivendo a vida, ele pudesse ir para o vale dos leprosos, porque havia contraído lepra. Então, é quando o seu pai, em desespero, vai pede para chamar João. João chega, a sua mãe, ela fica muito angustiada, porque aquela época não importava se fosse rico, milionário, saía do lar e ia para o Vale dos Leprosos. Aí a pessoa já morria de uma vez, né? Então, esse jovem, ele não sabia ainda o que estava acontecendo, seus pais não haviam comentado, estavam angustiados. João chega e João pergunta aos seus pais o por que aquela nuvem tão escura, porque ele mede o vidente, por que aquela nuvem tão escura sobre aquela casa? O que houvera acontecido? Uma família tão querida, cristã, convertida. E aí é quando a sua mãe implora pela misericórdia de Deus que o filho dela não saia do seu lar. E aí João entendeu a mensagem e João pede para estar com ele. E aí João vai até ele com os seus pais. No leito, ele está ardendo em febre, né? Doente. E aí João olha para ele, faz a sua prece, mentaliza todos os amigos espirituais. Pedro, Paulo, Estevão, mentaliza todos, Tiago, seu irmão. E eles começam a chegar. E ao chegar, quem vem? Jesus. Oh, meu Deus, pode deixar, mãe, fique tranquila, incomoda não. E aí ela vem, aí Jesus vem. E quando Jesus chega, João olha e João entende. E Jesus fala para João: roga ao Pai tudo o que podes rogar em amor. E aí passa um filme na mente de João, e João imagina e vê as curas, todos os milagres que Jesus fez, inclusive aos leprosos, aos 10. Mas só um voltou, né? Tamanha ingratidão é o ser humano. E aí, desses que ele vê, quando ele se aproxima do jovem, que ele coloca as suas mãos, e daqui a pouco as chagas começam a se fechar, a pele começa a clarear, as feridas desaparecem. E os seus pais olham e ficam estupefatos. Ficam. E aí o jovem, quando olha para ele, diz: quem é este homem? De onde vem? O que faz? E aí o jovem, com a mediunidade, ele vê os seres espirituais que estão à sua volta. Inclusive, ele vê Jesus. E aí ele dorme. E aí eles saem e vão para a sala, para qualquer outro lugar e deixam o jovem descansar. E aí é quando João conversa com seus pais e conta o que aconteceu. Então a
fé que João tem e que ela é potencializada através dos seus amigos que foram para o mundo espiritual para dar suporte a ele. Ele nunca ficou só, em momento algum. Quando não era Paulo, era Estevão, quando era Estevão, era Pedro, quando não era Pedro, era Tiago, quando não era Tiago, e assim era. Em muitos dos casos, era Jesus. Maria, nossa, ele cansou de ter Nossa Senhora do seu lado. Então imagina que espírito é esse. E é muito pouca informação que tem sobre ele. Porque claro que qual é a igreja que vai querer trazer isso, né? A gente tem que tatear, pesquisar, buscar, aprofundar. E aí é quando, e aí nesse caminho, não é? Eu vou adiantar, porque o relógio ele é material. E aí vamos seguindo, porque além dos fatos, né, já conhecidos sobre os fenômenos da natureza que reagiram contra os perseguidores do Cristo, então muitos ali tinham também a inveja, porque eles tinham muita inveja dos discípulos e dos apóstolos de Jesus. Porque eles queriam fazer milagres. Imagina Herodes fazendo milagre. Aonde que ia ser isso? Né? Não poderia. César, diga aí. Se os caras sem fazer milagre já eram o que eram. Então, continuando. E aí eu vou pular e vou lá para frente. E aí é quando muitos queriam apenas que ele sucumbisse. Mas não era chegado ainda o tempo. De todos os evangelistas, de todos os apóstolos, ele foi o único que morreu de morte natural. Ele morreu com quase 100 anos, não é? Velhinho, os cabelinhos brancos, porém, ele já, para poder sobreviver mais um pouco, os irmãos que estavam na ilha de Patmos precisaram modificar João. E aí eu vou pedir licença para ler, porque é um relato muito interessante, e que é o seguinte. Então, ele, João, foi levado à ilha de Patmos. Certa feita, tendo caído João prisioneiro com muito cuidado, foi levado à ilha de Patmos pelos agentes de Roma. O ancião simples e alegre obedeceu aos algozes como cordeiro à voz do pastor. Sem maltratá-lo fisicamente, impuseram-lhe ordens severas procedentes do império. Ora, Patmos era uma ilha pequena, formada de secreções de antigos vulcões, de mais ou menos 30 quilômetros de circunferência, lugar terrivelmente desprovido de vida vegetal e animal. Havia escassez de tudo, inclusive de água. A água lá, era salobra. Então, eles continuam lá. E aí, era um mundo desconhecido. Todavia, o amor é pedra filosofal, que tudo transforma. E João começou a viver na ilha como se estivesse num paraíso. Ele viveu 7 anos. Tentaram matar ele não sei quantas mil vezes durante esses 7 anos. E eu não vou me alongar e vou trazer a última tentativa. Mas eu vou continuar lendo rapidinho aqui. Então, os guardas de Roma, de vez em quando, eram substituídos por outros, para não criar vínculo. Vê que já tem a maldade desde lá, né? Para não criar vínculo, né? E
João crescia cada vez mais no amor. Quase todos os soldados com os quais conviveu nesta pequena região cercado de águas, castigada pelo sol abrasador, se converteram ao cristianismo e passavam a ouvi-lo com grande admiração e respeito. Participavam até altas horas da noite das conversações do profeta, que não demonstrava cansaço. Ele dormia 3 horas, digamos assim, por noite, não é? Então, Divaldo dormia 4, Chico dormia de 3 a 4 horas. Se eu dormir só isso, no outro dia, misericórdia, né? Eu não dou nem, como diz o Matuto, para o sal. Tem que dormir, né? Então, apoderava-se dele um vigor inexplicável nas argumentações evangélicas, historiava a vida do Cristo como se o estivesse vendo, como se não ele via, né? E quando, em vez, um leve perfume se fazia presente ao ambiente, com as estrelas se tornando mais vivas e o céu mais lindo. Imagina você numa ilha, sem habitação nenhuma, um silêncio, só o barulho das ondas, não é? E o pássaro, um grilo, um gafanhoto, uma cobra, que eles tudo falam, né? E aí, o que que acontece? Certos momentos, esses soldados que já tinha recebido a última, não é? O último, como é que eu posso dizer? O último castigo, né? Eles foram se aproximando de João, receberam as informações e tudo que tinha que fazer. Enquanto isso, João estava sentado à beira do mar, ali. E aí eles ficam querendo saber com quem é que João está conversando. Porque João conversava para eles com nada. Mas literalmente João conversava com os seus amigos, os discípulos. Eles conversavam, Jesus vinha abastecer João de informações, renovar o magnetismo de João para poder João passar por isso. E aí, nesse momento, João estava conversando, quando esses soldados receberam a última convocação, uma sentença para João. E aí, eles se aproximam e vê João sentado, conversando com um cardume enorme de peixes. Os peixes se aglomeravam. E muito chega, era escuro, ele conversando com os peixes, dialogando, explicando o mundo. Aqui no mundo é desta forma, aí vocês também, a gente sofre, vocês sofrem. Imagina, coisa linda. Eu converso com as plantas e com o meu pet. Minha filha disse, parece que você é doida. Eu digo, pois então, minha filha, aí ele me entende. A prova é tanta que quando eu me aproximo dele, que eu olho nos olhos do meu pet, ele fica parado, vidrado, magnetizado. E olha que eu sou Kátia, viu? Então, quando eu entrego a ele, as minhas mãos pegam fogo. Quando eu me aproximo do pet, que eu vou alisar, minhas mãos esquentam de um jeito. Imagina João, um evangelista, gente, o que ele não enraizava, o que ele não devolvia, o que ele não entregava para a natureza. De magnetismo. Os pássaros vinham muitos sobrevoando e ele conversando. Então, neste dia, os soldados ficaram longe, de boca aberta, querendo entender com quem ele estava conversando. E foram se aproximando, não fizeram barulho, para que não assustasse os peixes. João, claro, vidente, vê com o 360, viu que eles estavam se aproximando,
soltou os peixes que não se assustassem, que eles não iriam fazer mal a eles. Os peixes ficaram no mesmo lugar e eles se aproximaram. E aí é quando João termina a conversação com os peixes, aí vira para eles, aí eles convida João a saírem e irem ao encontro do tacho de óleo que estava fervendo já há mais ou menos 7 dias. O óleo ficava fervendo, baixava, eles botavam mais e botavam mais. Então, esse tacho, e aí foi quando eles, angustiados, com o coração apertado, disseram: Pai João, era assim que eles chamavam, Pai João, o senhor sabe que não é isso que queremos fazer, mas temos que fazer, porque senão a nossa família, a nossa vida vai sucumbir, porque o senhor sabe que aí, quando pede para fazer, a gente tem que fazer. Ordem é ordem. Enfim, e nessa brincadeira, João, quando vê o tacho, ele dá uma travada assim, respira fundo e pede 1 minuto. Se ajoelha. Quando ele se ajoelha, quem se aproxima dele? Jesus. Uma luz fluorescente desce e Jesus se aproxima dele. E os discípulos todos se aproximam e Jesus diz a ele: João, logo mais nos encontraremos. João entendeu o recado e disse: Sim, Jesus, meu mestre. E os rapazes ficaram sem entender nada. E quando colocaram João no óleo fervendo há 7 dias, João, 7 dias depois, eles vão retirar João, achando, já fizeram uma cova, achando que João realmente estava despedaçado, porque só podia ter desintegrado, né? E aí eles vão jogando óleo, vão jogando. Quando eles veem João está lá embaixo, se levanta como se nada tivesse acontecido. E com o vigor de que se ele tivesse de dar uma viagem, uma passeada. E foi o que foi. O espírito dele, claro. Foi ao encontro de Jesus, ficou com Jesus os 7 dias, com os seus irmãos, os seus amigos. E aquele corpo material foi revestido com tecidos perispirituais fluidos, fluidos que não é do planeta Terra, para que ele pudesse sair intacto. E ele saiu intacto. E os soldados aí não tiveram mais dúvida e se converteram ao cristianismo. Sabendo eles que se João saísse como estava, seria morto a qualquer canto, em qualquer momento, embora os grandões da época tinham dito que poderia liberar ele, mas eles preferiram fazer melhor. Conversaram com João, pediram a permissão para raspar a cabeça de João, entregaram uma roupa de um militar já usada. Ele se vestiu e disse: O seu nome a partir de hoje será Francisco. Ele deu um sorriso, como quem diz: Eu já estou levando o nome da minha próxima encarnação. E aí, João vai fazer seu trabalho, divulgar o evangelho e seguir por mais 7 anos. É quando ele escreve o Apocalipse, ele escreve o Evangelho de João, é quando ele traz, porque ele de fato é o evangelista médio, vidente, clarividente, é o Espírito que traz a mensagem que o Consolador viria
no tempo predito. Porque ele é um dos porta-voz do Espírito de verdade, ou do Espírito Verdade, que é uma pleiade de espíritos comandada por Jesus. Então, João reencarna tempos depois, no século XIII, como Francisco de Assis, que são dos 201 os pais de Francisco, que é Bernardone, a sua mãe. Então, está na classificação dos 200. Lembra que Divaldo falou que o Papa Francisco era um dos 200 que estava voltando, que veio fazer um trabalho aqui? Divaldo, um dos 200, Chico, João Evangelista, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, que reencarna, de Joana de Cusa para Joana, que vai reencarnar como Joana de Ângeles. Então a gente precisa entender que o mundo espiritual ele transita de lá para cá. Por isso que hoje eu tomei a ousadia de falar em nome do meu amigo, irmão Rogério, e dizer a ele muito obrigada por ter me acolhido tantos momentos nessa casa, por me receber junto com o Rildo, com seu Calixto, com o nosso irmão, não é? Com o doutor Luiz, com o Fernando e com todos vocês. Porque ele pode não estar, mas ele vai escutar quando ele puder ouvir que nós estávamos aqui hoje e que lembramos dele bastante. E eu me lembro daquela voz rouca dizendo: Kátia, você pode, eu posso ligar agora para a gente acertar a resenha? E eu dizia: pode. Então a gente sempre conversava. E aí eu quero dizer que João Evangelista já veio como Francisco de Assis e vai voltar. Até 2030 ele está reencarnando. Então, é chegado os tempos que Jesus possa nos amparar, nos iluminar, nos proteger, nos abençoar. E eu gostaria de fazer só uma última leitura rápida, que já estamos em cima da hora, e é bem curtinha, que também está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5, os obreiros do Senhor. Vocês podem ler em casa. Que diz assim: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Esse foi João, que os irmãos desencarnaram e continuaram com ele. E aí eles se reuniram em nome de Jesus e continuaram o seu trabalho e continuam até hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Que assim seja. Conforme eu disse no início da noite, nós sairíamos daqui hoje é, fartos, saciados do banquete que a gente recebeu. Está confirmado, tá aí, tá posto, né? Naquela época, a nossa irmã
estava abordando hoje, a Terra está passando por momentos muito tumultuados, e aí era necessário ter aquela mexida que houve, né? Mas aí, para isso, como ela mesmo disse, foram não só Maria, mas 200 mais espíritos de luz, espíritos de orbes muito mais superiores, espíritos muito evangelizados para trazer o que era preciso ser trazido, né? Mas 18 séculos depois, chega também o Consolador Prometido e traz a doutrina, a codificação da doutrina por Allan Kardec. E 20 séculos depois ainda existem muitos de nós que não compreendem a mensagem que foi trazida. E há muitos ainda também que, mesmo compreendendo, não vivem a mensagem, né? É tanto que a nossa fé ainda é menor do que um grão de mostarda e também que a gente dorme 8 ou 9 horas por dia, não é verdade? Eu vou pedir que seja feita então a prece de encerramento. Deus, nosso Pai maior, que a tua bondade se derrame aqui no coração de cada um de nós, que as bênçãos e os fluidos amparadores do alto se façam presentes e que cada um possa ser protegido e levado de volta aos seus lares, na paz do Santo Irmão e Mestre Jesus. Assim seja. Agradecemos ao irmão Felipe pela prece, agradecemos a Kátia pela palestra belíssima que ela trouxe hoje e damos por encerrados a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que as pessoas permaneçam em silêncio, harmonizados, para que sejam chamados agora para o passo que vai ser ministrado. Que a paz de Deus fique com todos.